Pessoal, boa noite. Que alegria estar com vocês. Hoje uma live muito especial, né? De um medo. Estamos aí recebendo vocês. Ai, que delícia! Lilian, Letícia, Ana Carol já entrou. Loja Alma Devota, Araceli. Oi, Araceli! Que alegria ter você conosco novamente. Eu vou te convidar para entrar na live com a gente. Ercília, Luana. Oi, Lu! Passamos a tarde juntas. Hoje a gente teve encontro das famílias homeschoolers de Florianópolis. Foi uma delícia. Tem muitos pequenininhos, é muito gostoso. Fui numa casa mega deliciosa, um mini sítio. Peguei uma fila gigante para chegar em casa. Cheguei há pouco tempo. Já tava ficando nervosa, que eu disse, meu Deus do céu, a live! Mas deu tudo certo. Oi, Evni, Fernanda, Su. Vou já convidar aqui a Ana Carol para entrar com a gente. Ah, tu não tem medo de engravidar? É, Ana Célia. Ai, querida. Vamos ver. Aqui. Oi, Vanessa. Oi, Juliana. Ai, linda blusa, né? Ai, muito fofa. Eu comprei no Juntos pela Vida do ano passado em Blumenau. Oi, Ana! Oi, boa Boa noite. noite! E aí, tudo bem? Tudo, tudo. E você? Tudo bem também, vou ajeitando aqui. Tá meio escuro aqui, né? Eu nunca sei essa coisa de iluminação, a gente tenta. Da outra vez ficou muito claro, muito branco. Hoje eu desliguei um pouquinho para ficar um pouquinho mais normal, É, né? Mas mas tá bom. tudo bem. Vamos lá. Como que tá o som, gente? Avisem-nos. Tá dando eco, se tá bem? Fala alguma coisinha, Ana, Por pra ver aqui se tá tá. tudo bem. Tá. E aí, pessoal, tá ouvindo? Aqui pra mim o som tá bem legal, porque o Pra som mim tá tá bem bom. bom. Pra mim tá legal também. Ai, Que que bom. legal. Tá tudo bem, que bom. Oi, Joyce. Ai, quanta gente conhecida, que delícia. É, eu tô vendo aqui também. Que bom. Ai, eu vi padre. Foi impressão minha? Padre Vamos ver. Cassiana. Não, acho que não é padre, né? Tem uma família ali. Ó, já pensou que legal? É, Assistindo a nossa live? Já ia pedir uma bênção. Ai, ai. Então, gente. É, eu sempre corto a minha apresentação porque tem lá no feed, né? Não tem necessidade de eu ficar me apresentando, mas eu sou a Gabi. E nós temos aí a Ana Carol com a gente, com certeza muita gente conhece, né? A Ana que é casada, né, Ana? Quer falar um pouquinho, se apresentar rapidinho? Acho melhor você se apresentar, fica à vontade. Então tá bom. Então tá, eu sou a Ana Verosa. Eu sou casada há 2 anos e meio com o Marlon. Nós temos um filho, o Francisco, que tem 1 ano, né? E sou do lar, né? E por muito tempo eu estudei bastante na área da farmácia, né? E fiz a faculdade e tudo mais. E me interessei, depois que eu finalizei todo o meu estudo, eu me interessei por estudar essa parte dos contraceptivos, né? Uhum. Essa questão toda dos malefícios, não só os problemas físicos, mas também os aspectos morais relacionados com o uso dos contraceptivos, né? E tenho feito, né, um estudo e até um trabalho de divulgação, né, sobre isso, né? É um assunto que me interessa bastante e que eu sinto assim também que tem uma carência e tem também um interesse cada vez maior das pessoas de saberem um pouco mais sobre isso, né? Uhum. Então, assim, acho que é isso, né? Brevemente, minha apresentação, acho que é essa, né? Tenho 33 anos e desde que eu descobri a gravidez, na verdade, foi assim um pouco antes do Francisco nascer, eu acabei saindo de licença, né, do trabalho, onde eu trabalhava, e aí, desde então fiquei em casa. Então agora estamos aí. Com esse desafio, né? De aprender a ser do É, lar, né? Porque é um aprendizado. exatamente. É, acho que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho hoje, né? Porque dá medo também, né?
É verdade. São muitos medos, né? Então, É verdade. Então, eu coloquei a caixinha de perguntas essa semana, né? Sobre medo de engravidar, perguntando: você tem medo de engravidar? Por quê? E aí a gente recebeu várias respostas, na verdade, né? Não foi uma caixinha de perguntas, foi uma caixinha de respostas. E aí eu fui encaminhando sim. para a Ana, assim, para a gente, com base nessas respostas, a gente guiar, assim, mesmo essa live, né? Para ser algo que, de fato, suprisse a necessidade de quem está ouvindo, né? É, Aham. e que a gente possa crescer juntos também, né? Porque quando às vezes nos vê aqui, ai, falando de medo de engravidar, acha que a gente não tem medo de nada. Ah, nós estamos É, eu ia belas falar e formosas sorrindo falando sobre esse tema, né? super corajosa. Nossa, super. E nós não estamos imunes também, né, a todo esse processo que envolve os medos de engravidar, de assumir um lar, de todo o contexto que tem, né, por conta disso. Então, vou Uhum. deixar a Ana aí começar a falar, ela tá bem preparadinha, mais que eu. E a gente vai partilhando, né, Ana? Vamos lá, vamos conversando. Qualquer coisa aí também a gente vai. Você vai me interrompendo e a gente vai conversando juntas aí, né? Isso. Quem quiser mandar alguma Mas perguntinha, eu não sei se a gente vai dar conta de tudo, né? Nem sempre é possível, mas é pode colocar ali na caixinha da interrogação, ali embaixo. isso. É interessante, assim, bem essa questão muito bem colocada, né? Que quem vê falando acha que a gente não tem medo, né? Uhum. E não é bem assim, na verdade, acho que todas nós temos medo, cada uma com os seus medos dentro da sua realidade, né? Mas eu acho que o que deve guiar a gente, na verdade, não é ficar assim, às vezes, tão bitolado numa determinada situação, mas buscar sempre sair dela, né? E até é interessante a gente pensar que quando a gente, por exemplo, tem uma dúvida, tem uma situação que traz um medo, uma insegurança para a gente, a partir do momento que a gente vai atrás de uma informação, por exemplo, e busca compreender um pouco melhor aquela determinada situação ou realidade, a gente tende a se sentir um pouco mais segura, né? E aí o nosso medo tende a diminuir. Então, na verdade, é isso que a gente tem que buscar, né? Fazer em todas as situações, né? Então, claro, a gente vai pontuar algumas, assim, mas falando de uma maneira geral, né? Mas um problema de saúde. Então, vai, conversa com um médico. Não deu muito certo, não gostou. Eu vou procurar outro médico. Vou procurar informação, vou tentar estudar um pouco a respeito. E a partir do momento que a gente vai se informando, os nossos medos tendem a diminuir, né? Então, sempre fazendo esse exercício e não se acomodar também nas nossas. Porque às vezes a gente também se acomoda naquela Uhum. situação e fica estático, né? Porque o medo paralisa a gente muitas vezes, né? Então, eu não posso fazer mais nada agora, eu tenho que ficar aqui igual uma estátua esperando que as coisas se resolvam sozinhas, né? Não, a gente precisa ter essa nossa motivação e muitas vezes a solução de um determinado problema depende muito mais da gente, né? Se mover e ir em busca, né? Disso, né? Então, assim, os meios que podem nos ajudar a enfrentar os nossos medos, na verdade, né? Só para começar, né? Uhum. Então, como eu falei, né? Um primeiro aspecto, né? Que a gente pode fazer? Justamente essa questão de buscar as informações, né? E um segundo aspecto que a gente não pode esquecer também, os meios sobrenaturais, né? A gente, né, se apegar na nossa fé, no nosso Deus que a gente confia, que a gente acredita, né? E então esses dois grandes aspectos que devem nos guiar aí nas nossas lutas diárias, porque isso não significa que uma vez que eu tenha solucionado um determinado problema, não significa que eu nunca mais vou ter outro na vida, né? Então a gente está, nossa vida constantemente cheia de desafios para a gente aprender a lidar com eles, né? Então, buscar esse exercício, né? De se mover, né? De ir atrás. E eu até queria começar falando de uma pergunta que
que foi enviado, né? Que ela disse assim: medo de não ser uma boa mãe e fracassar. Eu acho que todo mundo tem um pouco isso em algum momento da vida, né? A gente tem um pouco essa ideia, né? Ah, eu não vou ser boa mãe. Principalmente porque, como a gente sabe, né, que não tem muito assim um incentivo para que as mulheres vivam a maternidade, né? Na verdade, tem um incentivo muito forte para que a mulher trilhe, vamos dizer, uma carreira profissional, né? Aí a mulher vai, trilha, estuda, trabalha, consegue um cargo super maravilhoso e tal, e aí às vezes aí ela tem uma ideia, como ela não aprendeu o outro lado, que é mais voltado para essa questão pessoal, da maternidade, da vida do lar, pode surgir a ideia de que, ah, bom, então no lar e com os filhos eu não vou ser tão bem sucedida como eu sou aqui no meu trabalho, né? E é interessante a gente pensar assim também, né? Por exemplo, ah, mas eu não estou preparada para ser mãe, por exemplo, né? Então, como ela falou ali, né? Tenho medo de não ser uma boa mãe e fracassar. E, claro, a gente busca as informações, né? E graças a Deus, as pessoas estão começando a falar mais disso agora, né? Tem muitas mulheres fortes e aí se levantando aí na internet, falando, ajudando, motivando outras mulheres a essa questão da maternidade, né? Mas eu acho que um ponto importante é a gente pensar que por mais que a gente se informe, estude e vá atrás, a gente não vai estar preparada, né? Assim, por quê? Porque a gente vai aprender a ser mãe sendo mãe, né? À medida que o meu filho nasce e ele vai me trazer as circunstâncias que eu preciso aprender naquele momento. Até quando você estava conversando com a Araceli, ela comentou alguma coisa do segundo filho dela, né? Que foi um pouco mais difícil do que o primeiro, né? Uhum. Ou seja, foi uma situação totalmente nova para ela e ela já era mãe antes, né? Ou seja, o segundo filho veio para trazer coisas novas para ela aprender, né? No meu caso, assim, particularmente falando, né? Eu sempre pensava assim, ah, eu fui lá, estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, aí depois que eu casei, às vezes eu comentava com algumas pessoas próximas, né? Eu comentava assim, ah, poxa, mas eu queria cozinhar melhor, né? Queria aprender a cozinhar, eu não sei cozinhar, como é que eu vou alimentar minha família se eu não sei cozinhar? E como é que eu vou fazer o meu filho comer bem se eu eu não sei nada, mas assim, nada. E, enfim, depois que eu casei, eu fui ali fazendo aquele básico, né? E aí, quando o meu filho nasceu, aconteceu que eu descobri nele também uma alergia alimentar, né? Coincidência com a Nossa. Araceli. Então ele também tem a PLV, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente descobriu, ele tava só, eu só amamentava, né? Então era só amamentação. Porém, eu precisava entrar na dieta. Então, chegou um momento em que tudo que eu precisava comer, tudo que eu tinha que comer, eu tinha que fazer em casa. Eu não podia me alimentar fora de casa pela questão da contaminação por traços e etc e tal. E mesmo depois que começasse a introdução alimentar dele, eu tinha que cuidar muito, não podia dar qualquer coisa para ele comer, eu tinha que saber como que aquilo era feito para garantir que não ia ter nenhuma contaminação por traço. E aí, depois eu parei assim, né? Claro que dá medo, dá, a gente tem que aprender, eu aprendi, eu ainda estou aprendendo, né? Eu ainda estou nesse processo, mas o que eu penso assim, tipo, Deus foi tão bom comigo que ele me deu uma situação Uhum. necessária Uhum. para que eu aprendesse aquilo que eu precisava e, na verdade, eu queria aprender aquilo. E eu poderia pensar, poxa, agora eu vou sentar e chorar e vou aqui, né, sentar e chorar, porque e agora eu não sei cozinhar, Justo né? comigo, né? Mas eu pensei, e justo comigo, porque é isso, né? E agora justamente eu que não sei cozinhar, mas na verdade aquilo ali foi uma oportunidade para eu aprender, né? Então, quando a gente tem medo de não ser boa mãe, medo de fracassar, o nosso pensamento ele tem que ser o contrário, ele tem que pensar o que esse meu filho vai me trazer de aprendizado, Uhum. né? O que eu vou aprender com ele? O que eu estou precisando melhorar em mim,
e que com certeza ele vai me proporcionar essa melhora. Ele vai ser a motivação para que eu melhore em algum ou em vários aspectos da minha vida, né? Então, não sei qual autor ou quais autores que falam que nós somos salvas pela maternidade. E de fato nós somos, Só. porque justamente os filhos que trazem pra gente, e aí, que nem a Araceli comentou, né? Ah, o segundo filho dela veio com alergia alimentar. O meu segundo filho, não sei, né? O que será que ele vai me trazer de novo para eu aprender, né? Então, esse medo de fracassar, a gente tem que tentar tirar da nossa cabeça, assim, que realmente a gente tem e realmente nós também não devemos ter a pretensão de perfeição, porque isso também não existe, Uhum. né? Mas a gente tem que ter a mentalidade de o que eu posso fazer para que essa situação dê certo. Eu vou buscar dar o meu melhor para que isso tudo aconteça da melhor maneira possível, né? Sempre numa motivação, sempre assim, numa visão otimista mesmo, né? Porque se a gente pensar que a gente tem medo de fracassar, a gente, né? Isso pode acontecer em qualquer coisa, Uhum. em qualquer âmbito, em qualquer circunstância da nossa vida, né? E então a gente não pode deixar que esse medo de fracassar nos paralise e nos impeça de continuar a nossa vida, de realizar as coisas, né? Às vezes a gente tem aquele desejo ardendo dentro da gente, né? Olha, tá na hora de eu ter um filho, mas eu tô com medo porque eu acho que eu não vou dar conta, porque eu vou fracassar, porque eu não sei como é que vai ser, eu não vou saber ser mãe, né? Então, o medo ele tá aí e ele sempre vai estar, né? A gente só não pode deixar ele paralisar a gente. É, essa pergunta que tu trouxe tem a ver com essa outra que eu anotei, essa foi agora mais pro finzinho da tarde. Medo da realidade de filhos, casa, roupa, comida, marido, né? É muita coisa que a gente não. E aí eu incluo aí nesses medos o medo de nós nos desafiarmos, né? De nós nos Uhum. conhecermos e nos reconhecermos limitantes também, com limites, né? Exato. Limitados, aliás. Uhum. E a partir do momento que nós temos que nos encarar, isso dói, né? Porque às vezes a gente está fora, né? As obrigações são exteriores, não nos tocam tanto. E é muito mais fácil. Agora, a partir do momento que a gente assume a maternidade, gente, é transformador. Meu Deus, quem tem É. coragem? É uma coragem assim que vem do céu, né? E que, claro, a Uhum. gente precisa da graça de Deus, pelas nossas forças, a gente vai vivendo uma maternidade, né? De qualquer jeito, mas quando a gente assume como uma missão, consequência de um compromisso no altar, né? De receber Exato. os filhos que Deus nos enviar. Sábado eu fui num casamento de um casal muito especial. Foi lindo, assim. E na hora da promessa o marido chorou. E assim, todo mundo foi as Ó. lágrimas, né? Ele não conseguiu, ele ficou. Foi a Lília e o Maurício. Aí Ah, que legal. ele segurava assim, ele não conseguia ir adiante. E assim foi muito forte. E aí eles falando, eu disse, gente, tudo muito profundo, né? Então, assumir Sim. esses compromissos dos filhos que Deus enviar, nós nos deparamos com a nossa realidade interior. E às vezes não é fácil a gente reconhecer Uhum. os nossos defeitos, né? Não deve ter sido fácil para ti, eu não sei cozinhar, agora eu vou ter que me desafiar nisso. Eu, sanguínea, gente, para eu organizar as coisas, manter uma gaveta arrumada. Nossa, tem Uhum. muita dificuldade, assim, é muito difícil. Eu fico feliz da Eu vida quando também. meu esposo melancólico resolve tirar um dia para me ajudar a arrumar, organizar, assim. Porque, meu Deus, para mim é um desafio, né? Manter uma rotina Uhum. alimentar com horários para o Bento de sono foi muito desafiante. Quando eu fiz reeducação do sono do Bento, nossa, eu chorei de assim de estresse por ter que ter uma rotina rígida, imagina. E Uhum. Uhum. é nos deparar com esses nossos limites e quando passa, tu olha e diz, meu Deus, que legal, né? Eu enfrentei aquilo, foi sofrido, foi dolorido, mas os resultados desse enfrentamento dos medos, das nossas dificuldades pessoais,
eles são muito frutuosos, né? Tu olha e diz, nossa, eu tô me transformando, né? Tá, eu sou sanguínea, mas eu não posso parar na minha sanguinidade, na minha desorganização, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não é assim que a gente tem que viver, né? A gente tem que crescer e é amadurecendo nisso. Teve uma mãe que colocou. E Exato. assim, dar conta da casa, da roupa, da comida, do marido e dos filhos não é fácil. É muito mais fácil trabalhar Não, fora. é. Sinceramente, De não é fato. fácil. É muito difícil para mim. Eu digo assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas também nunca fui tão feliz, né? Porque a gente. Aham. E assim, não porque vem elogios, mas é porque a gente vê que o fruto é muito profundo. Aham. E tu observar e ver o É, desenvolvimento dos filhos, gente. Não tem as palavrinhas. Hoje, quando o Bento acordou à tarde, ele abriu a porta e disse, porta, eu, "Ah!", né? legal. É muito gostoso tudo isso. E assim, É muito bom. é muito bom. Cada passinho, cada, né? É muito, muito legal. E é tudo tão rápido, né? Nesse primeiro, segundo ano, vai Muito. voando, assim, as etapas, né? E a gente poder estar Aham. atento a isso e presenciar uma vida se desenvolvendo não tem preço, né? Não Esses tem preço. medos, eles são grandes, são importantes, são, eles existem, mas a gente tem que ter coragem de enfrentar sabendo da alegria que vem. E mesmo Uhum. que teve até uma mãe que colocou, eu achei, uma mãe, não sei se ela é mãe, não, não é mãe. Ela disse assim: medo de decepcionar o meu marido e medo de ter um filho especial por conta da idade. Aí eu fiquei Uhum. refletindo, né? Medo, um medo de uma cruz que não chegou, porque pode ter um filho especial ou não. Filho especial pode nascer em qualquer idade, né? É muito grande o índice, Aham. inclusive, de jovens com filhos especiais, não só pessoas com mais Sim. idade. E eu fiquei Uhum. pensando, uma cruz que não existe ainda, é como se fosse uma cruz hipotética, né? Então, assim, ela nem Sim. existe ainda. Claro que essa graça para enfrentar essa cruz não existe, não tem, Deus não enviou ainda. Mas se ela vir a Aham. acontecer, Deus vai enviar essa graça, né? Se a Com gente está certeza. agarradinho nele, claro. Exatamente. Exatamente. E é interessante pensar que, por exemplo, assim, ah, tá, tem diversos afazeres, casa, roupa, comida, filho, marido, etc, né? Quando a gente pensa nisso puramente com obrigações a serem cumpridas, pode ser que a coisa fique pesada mesmo, né? Mas Uhum, a partir do momento que a gente vê isso como a nossa vocação, o nosso caminho onde a gente vai trilhar para chegar depois na vida eterna, né? A coisa muda de figura, porque a gente começa a enxergar aquilo ali de outra forma. E a gente começa a enxergar o sentido daquilo ali. E é um sentido muito mais profundo. Não é simplesmente fazer uma comida, não é simplesmente lavar uma roupa. É uma coisa que tem um sentido espiritual em tudo aquilo ali que a gente faz, né? E aí a gente tem sempre duas opções, né? Ai, que saco, eu tenho que lavar roupa. Ai, que saco, eu tenho que fazer comida, não sei o que, reclama, reclama. E aí a gente tem outra opção, que é você ir lá e faz, depois você olha, nossa, que legal, olha que comida boa que eu fiz hoje. uhum, Olha que legal, hoje eu dei conta de toda a roupa. É uma coisa que realiza a gente, sabe? Então, assim, buscar compreender a nossa vocação, isso que a gente faz aqui dentro da nossa casa, é o chamado de Deus pra gente, né? E é a via pela qual a gente vai se santificando, né? uhum. Então, nossa, é a maneira como a gente enxerga isso mesmo, que pode mudar tudo e fazer a gente também não ter tantos medos assim, ai, será que eu vou dar conta? Já até antecipo, não vai dar conta. A gente muitas vezes não dá conta de tudo, né? Às vezes vai acontecer, o meu filho tá meio resfriado, ele fica um monte de coisa pendente na casa, sabe? Paciência, a gente vai fazendo de acordo com, né? E olha que isso também é um ponto positivo, que a partir do momento que a gente está na nossa casa, que eu sou do lar, eu tenho inclusive essa flexibilidade, né? Hoje eu vou optar por não cuidar da roupa. Por Uhum, quê? Porque eu vejo que o meu filho está precisando muito mais de mim do que as roupas, uhum. né? Então a gente tem inclusive essa flexibilidade. Então enxergar isso como um ponto positivo também diminui a nossa ansiedade por essa preocupação de achar que vai dar conta, será que vai dar conta ou não, né?
E até a questão do filho especial ali que você falou, eu também tinha pensado muito nessa questão, né? Já aconteceu também de me perguntarem isso, né? Ah, e a probabilidade de ter um filho especial por conta da idade e tal. Às vezes a gente fica se apegando numa coisa, como você falou, que a gente não sabe se vai acontecer, né? Que a probabilidade de acontecer é baixa. Da mesma forma que a gente pensar assim, ah, eu vou atravessar a rua. Existe uma probabilidade de um acidente? Existe. Existem milhões de probabilidades de várias coisas acontecerem, mas a gente não vai deixar de ir lá atravessar a rua para ir no mercado por causa da probabilidade de acontecer um acidente. A gente não pode deixar o medo nos paralisar. E tudo gira em torno disso. De se paralisar, de deixar de realizar as coisas por conta de pensamentos hipotéticos, né? E é interessante também a gente pensar que isso pode acontecer, por exemplo, ai, tô com medo por causa da minha idade. Às vezes pode acontecer de uma outra forma que é totalmente inesperada, né? Então, por exemplo, eu conheço um casal que eles têm um menininho que caiu na piscina, né? E aí esse menino ele ficou com sequelas, enfim, ele é uma criança especial. Essa situação aconteceu com eles, foi uma fatalidade, foi, né? Então não tem nada a ver com essa questão da idade que talvez pode acontecer, enfim, as coisas acontecem no mundo, na vida, né? Enfim, claro que a gente tem que cuidar, se informar, e, enfim, né? Mas não deixar esse tipo de pensamento paralisar a gente, porque né, não faz sentido a gente ficar pensando nesse tipo de coisa, né? E a questão dos maridos, né? Ah, ou o marido, será que o meu marido vai deixar de gostar de mim porque o meu corpo vai mudar? A gente tem que cuidar muito com estes padrões estéticos que estão pipocando por aí, né? Na televisão, nas academias, e não deixar isso guiar, né? Tem que pensar no sentido espiritual daquilo ali, do matrimônio, da vocação de cada um dentro do matrimônio, e que o chamado a ter filhos é intrínseco ao matrimônio, né? E essa questão de será que vai mudar o meu corpo, isso e aquilo, né? Não deveria ter mais peso, né? Do que a realização plena da vocação, da nossa vocação, né? Então, também é coisa para ser trabalhada na nossa cabeça, né? Buscando boas leituras, buscando leituras que incentivem a maternidade e não outras coisas que falem, né, ao contrário, que falem, porque tem muitas leituras assim que até trazem uma visão assim muito até de, como é que pode dizer? Tipo, ai, coitada de mim, estou feia, ai, coitada de mim, né? Não temos que pensar dessa forma, né? A gente sempre tem que ter essa visão de vocação mesmo, de chamado, né? E pesar bem as coisas. Um outro aspecto relacionado aos maridos, né? Às vezes os maridos, às vezes é a mulher que quer ter os filhos, mas quem tem medo, na verdade, é o marido, né? Então também tem muito dessa realidade, né? Então, é claro que teria que avaliar os motivos, né? Ah, mas por que que o meu marido tem medo? Por que que o meu marido não quer ter filho agora, né? E dentro dessa busca, dessa compreensão, buscar ajudá-lo, né? Com, claro, primeiro com muita oração, né? Isso. E aí, né, sempre com conversa, mas assim, às vezes soando como uma cobrança, a coisa não funciona muito bem, né? Então, às vezes tem que ser pelo outro lado mesmo, com muito amor, com muito carinho. Eu até recebi uma mensagem, né, de uma moça que ela falava assim que ela tinha, ela tinha já, não sei, um filho ou dois, e falava que ela queria ter mais filhos. E o marido dela sempre falava que não, que ele não queria mais, porque não dava mais. E aí ela começou a buscar, né, entender por que que ele não queria mais. E aí ela parou para pensar que ela estava conduzindo as coisas de um jeito que não ajudava muito o marido. Por exemplo, ela estava toda hora reclamando de tudo, dizendo que ela tinha muito serviço, dizendo que os filhos estavam dando trabalho, incomodavam, não sei o quê.
Então ela estava sempre ali reclamando e aí de repente ela chegava falando que tinha queria mais filhos e o que, que o marido ia pensar? Nossa, mas vai ficar ainda pior a situação, né? Então essa moça me falou que ela mudou o jeito dela de ser. Ela parou de reclamar. E aí foi passando o tempo e o marido dela depois já estava falando em ter outros filhos, ou seja, não precisou fazer muita coisa. Ela só parou de reclamar, né? Então, cada situação avaliada de uma maneira pontual, claro, né? E a gente também não quer generalizar as coisas aqui, né? A gente sabe que tem diversas situações e diversas realidades, mas assim, só citando alguns exemplos, porque eu acho que esse exemplo da reclamação é interessante porque a reclamação às vezes pode virar um vício mesmo e uma coisa que a gente acaba fazendo de uma maneira inconsciente. A gente começa a reclamar e quando vê já está reclamando e nem se dá conta que está reclamando, né? E o quanto que isso pode, de fato, atrapalhar no dia a dia da nossa casa, né? Então, vale a pena esse exercício, né? Da gente olhar para si e pensar, não, o que que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa que pode estar prejudicando? Ou então, será que eu posso fazer alguma coisa que pode melhorar isso, né? Muito bom. E de fato muda, né? Quando a gente muda, o outro muda, né? Também. Então, interessante pensar nisso também, né? É. Santo Agostinho dizia: onde não há amor, plante amor que colherás amor, né? Então, e é isso mesmo, né? E é isso mesmo. É. E um outro ponto interessante, assim, que envolve bastante os maridos, né? Que é a questão financeira, né? A gente até estava falando mais cedo, né? E assim, é um ponto bem delicado, porque cada um tem a sua realidade financeira. E aí, assim, pode ser que para mim aquela realidade financeira seja boa, mas para o outro casal aquela realidade financeira seja muito ruim ou muito boa. Então, depende de como a gente está olhando para isso, né? Porque se a gente for olhar para nosso aspecto financeiro com os incentivos que a gente tem aí fora da nossa sociedade, dessa questão toda muito consumista, né, que a gente tem hoje em dia, é claro que sempre vai dar a impressão de que vai faltar dinheiro, né? Porque é bem comum as pessoas falarem, né? Ah, mas filho é muito caro, né? É muito caro, mas depende do que a gente está fazendo. Porque, na verdade, o filho, ele não, né? Ele não sabe. É a gente que está aqui pensando que tem que ter um enxoval, tem que ter um quarto decorado, tem que ter uma escola particular, tem que ter a roupa da moda, porque o amiguinho também tem, daí o meu filho vai ver e vai querer igual. E assim vai, né? Então, se a gente for parar para pensar, de fato, precisa de muito dinheiro. Se a gente for seguir estes padrões, Sim. né? Ou então, assim, eu já tenho um filho, mas eu não vou poder ter o segundo agora porque eu não vou ter o dinheiro para fazer um enxoval novo. E aí, vale a pena pensar, mas será que eu preciso de um enxoval todo novo? Será que eu consigo reaproveitar alguma coisa? Será que eu consigo comprar coisa em brechó? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Né? Enfim, tem várias alternativas, vamos dizer assim, que vão nos auxiliar nesse aspecto financeiro, né? É. E aí, Então, é muito relativo. a Pode gente falar. tem que contar com a graça nesse momento e na providência de Deus. Tem duas formas de nós olharmos para a vida, né? Com um olhar altamente humano, né? Racional, ou a gente colocar nesse nosso olhar um olhar divino. É muito difícil porque nos custa, às vezes, fazer algumas adaptações no nosso padrão de vida, né? Até eu estava falando com a Maria Júlia, uma amiga, a gente estava dizendo sobre isso, né? Ela disse, cada filho, dizem que cada filho vem com seu pedaço de pão debaixo do braço. Ela disse, mas o ditado diz pedaço de pão e não é passagem para Disney ou para Europa. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas por um momento na vida, né? Mas para receber a herança, né, do céu, que são os filhos. Gente, viajar é muito bom. É muito bom. A gente volta assim, nossa, né? Fica aquelas imagens, aquela beleza toda na tua cabeça. Mas não transforma, não nos transforma interiormente como um filho transforma, né? E tem muito a acrescentar um casamento. E é interessante porque a gente vai buscando o equilíbrio, um casamento
ele precisa ser frutuoso. O amor, ele não existe para ficar parado, estancado, né? É como uma correnteza, assim, de um rio. E ele precisa gerar vida, né? E florescer e alimentar. E isso os filhos trazem. Ah, mas daí nosso Uhum. relacionamento, né? Como é que vai ser? A gente vai ter tempo, menos tempo pra gente. Mas aí, se a gente coloca o olhar divino na coisa, a oração, colocar Deus como centro, buscar oração em família, tudo isso. Ah, mas é tanta coisa pra gente fazer. É, tanta coisa pra gente fazer, mas não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Vai Aham. devagarinho construindo. Esses dias eu recebi uma mensagem assim, ai, quero começar oração na minha família, mas eu vejo que a gente a gente tá tão distante de Deus e como que eu vou chegar lá? Aí eu disse, calma, né? Não queira assim transformar tua casa num mosteiro de um dia para noite que não vai funcionar, né? É muito Uhum. devagarzinho, as coisas têm que ser, mas tem que começar, tem que fazer, né? Tem que colocar a questão divina. Hoje de manhã a Evelyn colocou, né, na live que ela tava precisando de meia. Não falou pra ninguém, ela ia sair pra comprar meia no fim da semana. E naquela semana ela ganhou um pacote de meia, Aham. todas do tamanho dos filhos. Então é essa providência linda que Deus traz, né? A gente tem Nossa, que é confiar nessa impressionante. providência. Eu lembro que o Bento só tinha brinquedo de plástico. E aí eu pensava assim, nossa, sempre plástico, né? Tão artificial assim. Queria tanto uns brinquedos de madeira mais orgânicos para ele e tal. A gente, claro, a gente inventa mil coisas com papel, mas fazer. E aí eu fiquei pensando, aí eu fui numa loja que tem aqui pertinho e eu fui ver, gente, era muito caro aqueles brinquedos de madeira. Eu disse, não tem como? 150, Uhum. 180, um brinquedo muito legal. Naquela semana o Bento ganhou dois super brinquedos de madeira, sem eu falar nada pra ninguém. Olha só. Aí eu Sim. pensei, poxa Deus, se não providencia só o necessário. Ainda de vez em quando dá umas colherzinhas de chá assim, né? Um docinho, chocolatinho, obrigada. Então, esse cuidado que Deus tem, gente. Deus tem, ele não falta. Eu e o Dani, nós trabalhávamos os dois antes do Bento nascer. E aí optamos por eu ficar em casa e nosso orçamento reduziu pela metade. E eu vejo que assim, Deus providencia tudo, né? Eu digo, meu Deus, é um milagre de Tudo. multiplicação. E é tão bom viver isso, porque tu vive com o Aham. essencial, né? E tu passa a dar Isso. um valor muito maior para as coisas pequenas. Claro que é bom, de repente, poder ir todo final de semana comer fora, até nos alivia um pouco na cozinha, mas às vezes a gente vai e diz assim, nossa, gastei tanto dinheiro, né? Acho que aquela comidinha, aquele momento em família tá bem melhor. Então, Aham. né? Aham. Tá uma Aham. dosinha. É bem isso. Então assim, A gente dá muito mais valor. muito, muito mais É. valor. E é buscar o equilíbrio, né, espiritual na nossa vida, para que a gente possa enfrentar todos esses medos, né? Uma coisa que veio É. muito também, né, Ana, foi o medo do parto. Isso. E Isso. acho que é legal a gente falar É. assim, porque, gente, medo do parto é super normal. Nossa, eu vou dizer, eu fiz curso de doula em 2015, depois fiz outro curso de doula no nesse ano, e, e fiz um curso de casais grávidos. Então, assim, eu tinha certeza que eu queria o parto normal. E aí conheci uma equipe, tal, e a gente fez o planejamento do parto domiciliar. E assim, no meio da gestação me deu um medo, mas um medo. Eu disse, não, Aham. mas um medo que me engolia, assim. Aí eu fui pro Santíssimo e dizia, Jesus, o que que tá acontecendo? Era um medo tremendo? Imagina, eu conhecia a Aham. fisiologia do parto, eu sabia que ia nascer. Eu estava preparada psicologicamente, até fisicamente, fazendo pilates, tudo. Eu estava tentando fazer de tudo. E veio um medo. Que eu disse, gente, agora. Eu até liguei para as enfermeiras e disse, acho que eu não quero mais. Aí elas disseram, dá nome a esse medo. Delas disseram assim para mim, aonde que o lugar onde tu se sente melhor? Eu pensei, no sacrário. Elas, então, vai para lá. Vai para lá e conversa com Deus. E aí eu fiz isso, né? Sim. Fui entregando o medo e foi muito lindo. Porque foi uma Uhum. transformação espiritual desse medo. E é muito bom que ele Nossa. aconteça, né? E que a gente enfrente ele. E é bom até que seja antes do parto. Porque às vezes Sim. acontece no próprio parto. E é muito normal Exato. acontecer, né? E a gente tem que Exato. enfrentar. Ou no momento que ele acontece, tem que enfrentar. E é muito bom também. Sim. Aí eu pensei, na hora eu disse assim, que bom que veio, né? Porque que bom que veio até antes. Então, isso a Sim. gente tem que olhar com esse olhar assim de.
é dolorido na hora, mas depois que bom que eu passei por aquilo, né? Que bom que enfrentei também, mas sempre com a graça. É, Porque não adiantava sempre com a conversar, o graça. Dani dizia assim, amor, mas né, vamos conversar. Eu conversei com ela assim, não, é uma coisa que eu preciso de um milagre aqui dentro de mim. E foi bem isso. Não, é interessante, porque se a gente não buscar esse controle, enfim, o medo toma conta da gente, né? Então, assim, tá nas nossas mãos muitas vezes, né? Lutar contra isso mesmo, né? E buscar maneiras, buscar aí jeitos de lutar com isso. É normal que todo mundo tenha medo do parto normal, mas é interessante porque, assim, sempre tem, assim, uma história, né? Que a gente ouviu que a fulana de tal passou por um trabalho de parto horrível, que a ciclana. Então, sempre vem essas histórias, assim, pra gente, né? E, claro, quando a gente tá grávida, a gente se afeta mais com as coisas que a gente escuta, né? Até quando eu tava grávida, eu optei por ficar bem isolada. Eu não queria saber de notícia nenhuma, eu não ficava olhando o Facebook, não olhava nada, não via absolutamente. Eu fiquei assim, isolada, porque eu não queria saber de nada, de nenhum tipo de notícia, nenhum tipo de coisa ruim, porque eu sabia que aquilo podia me afetar, podia me deixar mais ansiosa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, preocupada com várias coisas. Então eu tinha que achar meios para me ajudar, né? Vamos dizer assim. Mas assim, essas histórias que a gente escuta, né? Às vezes dá a impressão de que só porque aconteceu com alguém vai acontecer com a gente também, né? Mas não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Se você vai lá, faz o pré-natal, faz direitinho, faz um bom acompanhamento, né? Trabalha essa questão da ansiedade, né? E isso tem diversas formas de se trabalhar isso, né? E eu acho que a nossa vida espiritual é a principal maneira para lidar com a questão da ansiedade, porque eu sempre fui muito, muito ansiosa, passei por psicólogo, passei por psiquiatra, e hoje eu vejo que a melhor, o melhor, como é que é, a estratégia terapêutica que funcionou para mim foi me aprofundar na minha vida espiritual. Foi o que mais me deu força, foi o que mais me é o que mais me ajuda a lidar com os medos, as ansiedades, né? Claro, né? Não vamos generalizar aqui, porque a gente sabe que tem casos que precisa ter um tratamento, precisa ter um medicamento, enfim. Estou falando aqui da minha experiência, né? Então, é isso, assim, a gente também não pode se afetar com todas essas histórias que a gente escuta, porque não necessariamente isso vai acontecer com a gente, Sim. né? Então, por exemplo, partilhando um pouquinho o que aconteceu comigo, né? A minha pressão subiu quando eu cheguei, em 40 semanas, a minha pressão subiu, né? Então, eu passei a minha gravidez inteira, assim, tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? Não tinha histórico, não tinha nada, né? Nenhum indício de que poderia ter algum problema relacionado com isso, enfim. Deu 40 semanas, a minha pressão começou a subir, foi para 15, foi para 16. E aí entrei em contato com o obstetra, ele falou: olha, vamos para a maternidade fazer uma avaliação, né? Então foi tudo muito rápido, a gente já estava numa situação que já era um pouco preocupante e eu precisei fazer uma cesárea, né? Então, enfim, foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu tenho medo de que aconteça de novo? Tenho, mas o que eu vou fazer, né? Agora eu vou deixar de viver por causa disso? É um risco. Será que eu vou ter realmente a probabilidade de que aconteça de novo? Não sei, pode ser que sim. O que eu posso fazer? Vamos cuidar para que isso não aconteça. Então, vou conversar com o médico, vou conversar com outro médico e vamos ver a melhor maneira de que isso não aconteça. Eu ainda tenho a hipótese de que foi justamente a ansiedade que causou esse pico de pressão, porque não tinha nenhum histórico e nunca tinha acontecido antes, nem grávida, nem não grávida, né? E aí foi assim, eu entrei em 40 semanas e comecei a pensar um monte de besteira. Naquela noite comecei a me sentir mal. No dia seguinte a pressão estava nas alturas. Então, e aí como tu falou, né? Eu tive tempo de controlar o meu medo. No meu caso, foi tudo tão rápido e quando eu vi já não tinha mais o que fazer. Então eu precisei Sim. fazer uma cesárea.
Então, assim, acontece. Uhum. Paciência. Aconteceu, agora não posso ficar me lamentando, né? É. Quem tem E, medo do parto ainda nem tá grávida, então ótimo. Tem bastante tempo para se preparar. e se preparar inclui também pensar em possíveis eventualidades que podem acontecer. E Sim. isso foi uma coisa que eu errei, porque eu estava tão focada no parto normal, parto Uhum. normal, que em nenhum momento eu pensei que talvez, tá? Uhum. Talvez eu pudesse precisar de uma cesárea. Uhum. E aí, quando eu precisei de uma cesárea, eu fiquei muito frustrada, porque eu não Sim. queria, né? Óbvio que eu não queria. Mas a gente precisa também ter essa consciência, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, Uhum. né? Olha, pode acontecer. E a cesárea, ela, quando bem indicada, ela salva vidas, Sim. né? Então, eu imagina, em hipótese alguma, eu queria colocar o meu filho em alguma situação de risco para ele, né? E aquela situação ali era uma situação preocupante, precisava resolver, Uhum. né? Então, a gente sempre tem que pensar também pelo lado bom das coisas, né? E vamos solucionar as coisas da melhor maneira possível, enfim, né? Sim. Teve Então, também, Ana, algumas perguntas, algumas respostas relacionadas a perdas, né? Gestacionais. Ah, porque eu já aham, perdi dois, já perdi, né? E isso é muito comum. E como a gente vai vendo, vai abrindo assim, como é comum essas perdas, né? Nossa, eu fico aham, impressionada porque cada dia eu vou conhecendo mais e mais mulheres. Eu recebi várias no direct depois que eu falei que, né, que a gente tinha perdido três e tal, contando as suas histórias, e algumas assim muito recentes, tipo, ontem, né? E aí, sim, depois, normalmente quando acontece uma perda, a gente fica com medinho, assim, né? Algumas disseram, eu perdi cinco, sim. mas então já não tenho mais medo. Essa superou realmente, né? Mas às vezes a gente Sim. tem uma dificuldade de enfrentar isso. Mas aí é dar um significado, dar um sentido. Hoje eu recebi uma mensagem linda, ela dizendo, né? Eu vi expelir o saco gestacional, naquele momento a gente deu um nome, a gente rezou, e é isso que está nos fortalecendo. E eu disse, nossa, que coisa Olha só. boa, né? Porque realmente, quando a gente Uhum. coloca o olhar de Deus, a situação muda, né? É a graça mesmo que se sobrepõe. E isso é que a gente tem que colocar em tudo, em todos os medos, né? É a graça de Deus. É, Ah, então eu tenho medo disso, é bom olhar e pensar quais são os meus medos, né? Então a graça precisa agir nesse ponto. Como que a gente vai fazer? É com uhum. maturidade para o nosso interior, né? Aham. E nem sempre significa que perder uma vez, duas, três, quatro, vai perder de novo, né? Mas se acontecer, vamos lá, ofertar novamente. Uhum. E a certeza de que um dia a gente vai encontrar com esses filhos no céu? Eu disse, a gente já tem vários Exatamente. motivos para desejar o céu. Esse é mais um e muito importante, né? Que bem que Exato. alegria chegar lá e tem um monte de criancinha. Então, E é enquanto a olhar. gente não chega lá, e enquanto a gente não chega lá, eles estão lá e eles estão intercedendo por nós, né? Intercedendo. Nós temos mais intercessores. É Pensar verdade. sempre nisso. E eu acho que pensando nisso aí, a gente encontra aquele conforto também, né? Para Uhum. aquele momento tão doloroso. Isso conforta, né? Sim, sim. Tem uma E é pergunta isso. também, Ana. É, dos maridos a gente falou, né? Ah, medo de não conseguir por causa de alguma situação de saúde. Foi falado muito na síndrome do ovário policístico. Ah, pois Também é. teve gente falando que teve restrição de crescimento intrauterino na primeira gestação e ouviu que o bebê passou fome, né, no útero, e aí ficou traumatizada com essas palavras do médico. Então, tem que trabalhar isso, né? Será que o médico Ah, sim. falou realmente é real, né? E nem sempre porque Uhum. aconteceu na primeira vai acontecer na segunda. E se Exatamente. acontecer, Deus vai nos dar graça para superar aquilo. Ah, eu tenho um filho especial primeiro, então, né? Vamos encarar as realidades que nos vêm com coragem, né? Você quer falar por Exatamente. alguma coisa disso? Pode falar. Eu acho que assim, às vezes esse medo de que vai acontecer de novo. Às vezes, primeiro, tem que sempre ter a opinião de outros médicos, né? E segundo, às vezes aquilo ali também pode ser uma situação da própria mulher, né? Eu conheço uma pessoa que ela teve uma realidade dessa, né? De restrição de crescimento no terceiro trimestre, mas a criança nasceu super saudável. A segunda gravidez aconteceu a mesma coisa.
Aí o médico Uhum. falou assim: ah, talvez isso seja uma característica sua mesmo, né? Então já foi diminuindo um pouco a preocupação dela, né? E Uhum. às vezes as pessoas também pensam assim, ai, por exemplo, a situação de um filho especial, né? Eu até li no livro da Kimberly Han, ela Uhum. fala sobre isso, Isso. porque, claro, só quem passa por uma situação assim sabe falar com mais propriedade, né? Então, a Kimberly Han, ela fala, né, que um filho especial exige cuidado, exige mais cuidado, mais atenção, né? Então, nada melhor do que ele ter mais irmãos para ajudar a cuidar dele, né? Até quando acontecer dos pais faltarem, né? Os pais não vão viver para sempre, né? Mas aí tem os irmãos ali para cuidar, para ajudar aquela criança que necessita de um cuidado a mais. Então, isso também é importante pensar, Uhum. né? E eles não são menos, né? Pelo contrário, são almas muito puras, né? É, Aham. transformam e, nossa, transformam a realidade. Eu tenho na minha família uma tia especial e é uma pureza, assim. Uhum. É certo que Aham. ela vai para o céu, né? Então, para um Aham. filho ter certeza de que ele vai para o céu, nossa, que é um privilégio, né? Ó, tem uma Aham. perguntinha aqui bem legal, deixa eu colocar, Ana. É, vou colocar, ó. Medo das críticas dos familiares por conta da abertura à vida. Comenta, por favor. Mas sabe que isso é muito frequente também, né? Essa preocupação do que os outros vão pensar e tal. E é não só pela questão de, de abertura à vida, mas é engraçado que às vezes a gente tem isso para várias coisas, né? O que os outros vão pensar de mim para qualquer coisa, né? Aham. Às vezes eles não vão pensar tanto quanto a gente imagina que eles estejam pensando, né? Começando por aí. E segundo, se realmente pensam mal, se realmente falam mal, é uma coisa que a gente tem que, assim, também fazer o exercício de tentar não se afetar muito com o que os outros falam, né? Por quê? Porque a gente agora, uma vez que nós somos casados, nós temos a nossa realidade, a Uhum. nossa vida, a nossa responsabilidade de cuidar daqueles filhos, né? É interessante que tem até uma ideia muito distorcida de que ter muitos filhos é irresponsabilidade. Se tem isso muito forte no nosso mundo aí, né? Ah, que Sim, irresponsável, vai ter mais um filho. Isso é uma ideia muito distorcida, porque sim. somente o casal sabe da sua realidade e tem a sua consciência e a sua responsabilidade de cuidar da sua família e prover o que precisa para sua família. E essa responsabilidade ela é primeiramente para com Deus, né? Uhum. Primeiro com Deus, depois com as pessoas e depois com as coisas, né? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência da nossa realidade, da nossa responsabilidade enquanto casal, né? E quanto vocação, deveres a cumprir e tudo mais, né? É, os comentários alheios são detalhes que a gente tem que aprender a lidar, apesar que pode incomodar, pode, mas é um exercício que a gente precisa fazer para não deixar isso afetar, né, a gente. E, e eu acho que é difícil, né? Eu acho que é difícil, mas acho também que a gente passa por fases, né? Tem fases em que a gente Sim. se incomoda com os comentários. Daqui a pouco vai passando o tempo, a gente já não vai mais se incomodando tanto. E eu acho assim, sempre vai ter, independente de quanto tempo passe, sempre vai ter alguém comentando alguma coisa boa ou ruim a nosso respeito. Isso também não deve ditar as nossas decisões. Uhum. E outra coisa mais especificamente com relação à abertura à vida, também assim, não significa que a gente precisa ficar falando, né? Ah, eu optei por ser Isso, aberta à vida. isso. Como se isso fosse um estilo de vida que a gente precisa anunciar. Não precisa E anunciar, não. A convencer, gente né, só vai. Ana? A gente não tem que convencer ninguém. Não precisa. Não É, precisa convencer ninguém. é. Né? É bem isso. É isso que eu fiquei E vamos pensando vivendo a aqui. nossa vida. Mas se a gente dá muita explicação, aí a gente vai abrindo muito, como se a gente estivesse se justificando, né, dessa escolha. E simplesmente Sim, é uma escolha, é um projeto da nossa família e pronto, não tem que entrar nos méritos, ainda mais quando a gente sabe que alguém não pensa como nós. Aí não tem que entrar em sim, e com certeza. discussão. Eu Não, e pelo muita menos, gente não vai entro pensar em diferente. discussão.
Eu tenho uma amiga, Luana, Exato. que ela tá até assistindo, ela tava dizendo assim, quantos filhos você tem? Ela teve 4 gestações, né? Tem um filhinho no céu, ela vai nos contar a história, bem linda a história da Luana. É Legal. uma perda intraparto, né? E, e ela disse, eu tenho 3. Daí a pessoa perguntou, mas o que aconteceu? Ela disse, nada, eu sou casada, ponto, né? O que aconteceu pra ter tanto filho? Daí ela disse, eu sou casada. É isso, sabe? Não tem que, a gente não tem que Pronto. convencer as pessoas, porque mostra a nossa insegurança também diante dessa escolha, né? Eu acho que a partir do momento que o Exatamente. casal está firme e seguro, ele também transmite isso. A gente tem que buscar isso. Transmitir isso É. de forma assim, né? E assim, tem que existir um certo muro no nosso lar, de proteção mesmo Claro. espiritual e de palavras, para que não, né? Cada um faz a sua escolha Exato. e a gente mostra no dia a dia, na vida, enfim, né? O ano tem que É, com estar chegando ao certeza. fim. Temos 3 minutos. Eu senti no meu coração uma coisa. Vem bem Ah, pode forte. falar. Porque tem muita gente que mandou referente à SOP, a outras realidades, teve algum problema na gestação, né? E assim, gente, testemunho de gravidez. A gente vai ter uma live bem legal. Eu vou fazendo propaganda, mas eu me lembrei agora de uma amiga que eles tinham 0%, tanto ela quanto ele, de engravidar. E aí os médicos tinham tudo comprovadinho, assim, tudo, né? Tá muito documentado. Até ela falou, se eu tivesse pedido para um santo único, teria sido causa de, né? Eu entraria no processo de canonização. Mas ela disse, como eu pedi para o céu Milagre. inteiro, eu não posso ver qual deles intercedeu, então. Sim. Então são milagres que acontecem. A gente tem que acreditar nesses milagres também, né? Sim, com E certeza. assim, para a gente pedir a cura dos medos, a gente tem que fazer oração. Então vamos terminar com uma Ave Maria, pedindo para que Nossa Senhora, ela que, né, que é a nossa mãe, ela que deveria ter medo de engravidar, né? Nossa, Puxa, imagina só. a Imagina o circunstância de medo. Nossa Senhora não era casada naquela É, época, meu Deus, maior vergonha do planeta, tanto que José queria sair correndo, né? sim, Então, quem melhor que Nossa Senhora para nos ensinar a enfrentar os nossos medos, né? Essa sim soube. exatamente. Então vamos Essa, rezar uma Ave Maria pedindo por todas essas mulheres que mandaram as mensagens, que enfrentam medos, pelos nossos medos também, né? Para que Deus nos sim, cure de tudo sim. aquilo que tem no nosso coração e que às vezes está escondido, que a gente nem sabe, né? E para que a gente seja aberto àquilo que Deus quer, né? Só um minutinho, Amém. vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Amém. cheia de graça, Cheio de graça, o Senhor o é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre Bendita as sois mulheres, vós entre as mulheres, e bendito é o e bendito fruto do vosso ventre, é o Jesus. vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de rogai por Deus, nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de agora nossa e na hora de morte. nossa morte. Amém. Nossa Amém. Senhora do Parto, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho uma Nossa Senhora que eu ganhei na gestação do ventre, ela é muito fofa. Olha só, que amor. Olha que Ela é muito linda! linda, só que assim, eu sempre penso em colocar ela ali, né? Aqui no balcãozinho. Só que aí de longe ela não aparece. Aí o Dani veio e trouxe Aham. ela do meu ladinho agora. Olha que bonitinha. Ah, que É linda! o nosso Linda, modelo, linda, né, linda. gente? É linda, é fofa. É o Nossa, nosso e modelo. como? Com ela do Não nosso vamos lado, a desistir de gente. pedir para ela, com certeza. É. São muitos os milagres que a gente ouve de pessoas que não puderam engravidar, de enfrentamento. Mas assim, tem que ter coragem, né? E às vezes também se É, abrir a outra forma de maternidade, né? com certeza. Também existe a adoção, filhos do coração, isso também é muito forte, muito lindo e um chamado de Deus também. A gente vai em agosto Com fazer uma certeza. live sobre isso, sobre adoção com visão de céu, com a Bruna. Não sei pronunciar o Ah, que sobrenome legal. dela. Acho que é Goodstein. Não sei. Não sei, tô chutando. É. Então, assim, vamos também rezar por essas pessoas que esperam seus filhos também, né? E é isso aí, Sim. Ana. Muito, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Foi muito bom conversar. Que Obrigada. bom. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Gostei muito também desse bate-papo. E é uma coisa que ajuda muito a gente